A gente volta a falar dos impactos macroeconômicos no mercado com o tarifaço e agora a gente recebe aqui no nosso estúdio do CNN Money o José Pimenta, diretor de comércio internacional da BMJ Consultores, ele que foi o único representante do setor privado brasileiro na comitiva também de senadores nos Estados Unidos. Tudo bem, José? Obrigada por conversar com a gente presencialmente aqui no estúdio, bem-vindo. Agradeço, Muriel, obrigado. Quero muito te ouvir sobre o que foi feito por lá, como é que vocês entenderam todas as movimentações. Antes de mais nada, diante do que a gente, no fim das contas, conseguiu, que foi uma tarifa de 50%, isso não mudou, mas com uma lista de exceções, pelo menos aí 700 exceções, foi uma coisa que pelo menos agradou vocês nesse momento, diante do que foi feito lá nos Estados Unidos? Muriel, a gente precisa olhar isso de uma maneira a longo prazo, né? Para a gente olhar o resultado imediato, sim. Né, para alguns setores foi benéfico, muito por conta da pressão que foi feita lá, no setor privado lá. Né? Claro que há comunicação com o setor privado brasileiro aqui, sempre houve, mas a pressão que foi feita lá, em loco, e essa importância da gente estar presente lá, no setor produtivo brasileiro também estar lá, acho que fez a diferença. Esse é o primeiro ponto. A questão política teve, né, tá sempre em jogo tudo isso, vai e vem, acusações aqui, dali, o que o Trump solta, não solta, mas houve no final da história, assim, um cálculo econômico e produtivo justamente para entender aquilo de maior sensibilidade para os Estados Unidos. E a partir daí, somando isso com, obviamente, a pressão que foi feita lá, esse alerta e essa sensibilidade pelo setor privado, mudou o jogo de alguma forma, no sentido de ampliar a lista. Né? A gente sabia, eu tinha a impressão de que estava escalonando de alguma forma essa questão de ter exceções, né? Mas a lista, obviamente, ela foi ampla. Agora é trabalhar justamente com diálogo, com o governo, com pressão lá, para a gente poder ampliar essa lista. E aí, José, muito se falou também de uma questão que o Brasil não tinha absolutamente nenhuma entrada com os Estados Unidos, falando politicamente, mas também com relação a outros aspectos. Quando vocês chegaram lá, mesmo com os senadores, mesmo com a comitiva de empresários, vocês perceberam que realmente não existia nenhum tipo de vínculo ou contato do Brasil com os Estados Unidos? Vocês tiveram que construir essas pontes? Os canais diplomáticos, né, isso foi noticiado amplamente, estavam bem obstruídos, né, justamente por conta de todo o imbróglio, de toda a questão política também, né, de um alinhamento ou desalinhamento que já vinha no médio prazo aí, mas o ponto é que a missão foi muito bem vista. Né, isso foi muito bem elogiado pelos representantes do setor privado norte-americano, por onde eles passaram, os senadores, porque uma colisão ali, uma comissão multipartidária, uma comissão muito republicana, que foi lá levar uma mensagem, né? Eles deixaram isso muito claro, ninguém foi negociar lá, mas foi levar uma mensagem para construir pontes, para construir laços. Então o setor privado norte-americano recebeu isso sim com muito bons olhos, viu com muito bons olhos, no sentido de que, claro, a veia governamental ela é fundamental, né? Executivo, ela tem que existir, mas você também tem que criar outras pontes. Tem a ponte do setor privado, tem a ponte parlamentar, tem a ponte também dos estados, esse diálogo entre estados, tem a ponte acadêmica, enfim. Quando você tem uma relação bilateral no nível, na magnitude que se tem com os Estados Unidos, Brasil e Estados Unidos, você tem várias pontes e vários caminhos para construir consenso na veia comercial, principalmente. E quais foram os principais desafios que vocês sentiram assim que existem quando vocês chegaram lá? Tem algum desafio, algum impedimento, algum impeditivo assim que realmente estava difícil de fazer esse movimento de conversas e negociações? Eu acho que as mensagens, acho que passar melhor essas mensagens, o Brasil tem que estar mais presente lá, de fato. Quando eu falo Brasil, eu estou falando do setor privado brasileiro, setor produtivo brasileiro, né, estar mais presente no dia a dia, né, a maneira da administração, também amplamente noticiado isso, a maneira de se fazer contato ali, a própria administração de uma maneira geral, ela mudou. É um outro tipo de governo, muito mais personalista. Então, é fundamental, né, imprescindível que o Brasil esteja mais presente, não só diplomaticamente falando, isso está sendo feito, mas também o setor produtivo brasileiro participando de reuniões, indo a eventos, participando de comissões, de grupos de trabalho, enfim, comunicando melhor o que o Brasil tem para oferecer, isso é amplamente divulgado, mas a mensagem precisa ser passada porque, de novo, a maneira de se fazer comércio com os Estados Unidos mudou. Querendo ou não, mudou. Isso vale para qualquer tipo de empresa. Então, se mudou a maneira de se fazer comércio, a nossa atuação também tem que ser diferente. Pois é, e aí a partir disso, pensando nesse cenário, dessa mudança realmente, desse cenário comercial com os Estados Unidos, como é que vocês estão enxergando agora e quais os próximos passos, levando em consideração que temos uma decisão já tomada, a gente fica na expectativa, inclusive, de que talvez tenha alguma atualização em torno aí de café, principalmente, alguns produtos que não são produzidos realmente nos Estados Unidos em grande escala e que eles precisariam da gente.
Então, a gente fica nessa expectativa de que talvez tenha uma isenção, porque a gente ouviu o Scott Bessent, o secretário do Comércio, do Tesouro, falar sobre isso, e o Howard Lutnick, o secretário também do Comércio, falou sobre esse cenário. Então, a gente fica nessa expectativa de que talvez tenha essa atualização. Mas, diante desse cenário, essa atualização, enquanto a gente não tem isso, assim, vocês estão em contato com empresários? Qual o próximo passo? A gente fica pensando que talvez Starbucks vai reclamar, porque talvez pode ficar mais caro o café, talvez o McDonald's vai reclamar porque a carne vai ficar mais cara também. Vocês estão em contato com empresários, de modo geral, com o setor privado? Sim, aqui e lá, né? Tá. Tanto aqui quanto lá. De maneira geral, é fundamental colocar uma coisa, sabe, Muriel? É só o começo. Tá? O que veio agora, com as exceções, a lista, né? ainda muita coisa, ainda muita água para passar por baixo dessa ponte. Né? Por isso que é importante esse trabalho de contato contínuo, de engajamento contínuo lá. Né? Os empresários lá não vão deixar de fazer, obviamente, a sua defesa de interesses e colocar pontos importantes, porque eles dependem dessa cadeia produtiva. Né? Hoje, 80% de tudo que os Estados Unidos importam de café vem da América Latina. E mais ou menos metade disso vem do Brasil. Então, o Brasil tem uma importância fundamental nessa cadeia. No entanto, os Estados Unidos estão também negociando acordos com o Vietnã, com a Indonésia, com outros países que também podem suprir de alguma forma essa demanda. Enfim. Colômbia, 10% agora foi anunciado. Mas na magnitude do Brasil, isso não pode acontecer. Qual que é a estratégia nossa? O que a gente vai fazer? Como que a gente vai comunicar isso? Como que a gente vai fazer um trabalho in loco, né, de deployment, de estar lá fazendo esse tipo e jogando esse jogo, que é um jogo que você tem que jogar e jogar com tecnicidade, com política também, mas dotado da vantagem competitiva que a gente tem especificamente para café. Mas tem vários outros, tem carnes, tem máquinas, equipamentos, tem uma série de setores que tem que estar mais presentes lá justamente comunicando, porque de novo, de maneira geral foi colocado, está colocado hoje, mas a gente entende, isso é algo amplo que foi discutido lá, é o começo do jogo. É o começo de uma nova era de relação comercial com os Estados Unidos, com base em tarifa, né? Voltamos muito lá atrás no tempo, né? Saímos da OMC, daquela coisa de nação mais favorecida, de negociação ampla, agora é uma negociação específica, bilateral em muitos casos, né? Na maioria deles, e que a gente tem que entender como que vai ser colocado daqui para frente, qual que é o posicionamento do setor privado brasileiro daqui para frente. E vocês entendem que para jogar o jogo deles, como você diz, talvez fazer com que os empresários, talvez o setor privado de lá faça pressão diretamente com o governo dos Estados Unidos para que talvez eles consigam ouvir e entender a importância do Brasil muitas vezes nesse aspecto? Certamente, é manter essa pressão, é manter essa chama acesa lá justamente porque deu certo da primeira vez, né? Foram colocados vários pontos ali que também os Estados Unidos enxergaram como essenciais para traçar essa lista e diga-se de passagem, não foi só para o Brasil, você tem outros vários acordos sendo fechados, o setor privado lá tem trabalhado e falou isso durante as reuniões, né? Nós estamos trabalhando aqui para 150 países, 200 países com quais os Estados Unidos comercializam. Então a vida deles também não está fácil. Mas desse ponto de partida, qual que é o interesse do Brasil? Né? Diplomaticamente, politicamente, isso é uma coisa, mas comercialmente falando, qual que é a nossa estratégia, como é que a gente vai engajar associações aqui, governo aqui, mas sobretudo como que o setor privado brasileiro vai se posicionar lá. Porque é importante estar lá jogando esse jogo. Sem dúvida. E aproveito para te perguntar também como é que vocês estão pensando agora da estratégia para os próximos meses, talvez dias, vai? Vocês estão pensando em voltar já daqui a um mês? Como é que está esse contato? A gente sabe que dá para falar, enfim, por telefone, dá para falar por vídeo, mas ainda assim talvez vocês querem fazer uma pressão mais presencial diante desse cenário ou não? Sim, o importante agora é fazer, como a medida saiu ontem, né, antes de ontem, enfim, ali, mas foi consolidada ontem e ontem, sobretudo, a questão do tarifaço amplo, vamos dizer assim, para o Brasil foi antes, mas o tarifaço amplo foi ontem. Agora fazer uma lição de casa muito precisa com os setores aqui, né? Entender as nossas vantagens competitivas, porque qual que é o ponto aqui? Antes era uma questão Brasil. Então, Brasil e Estados Unidos estavam olhando para 50%, 40%, exceções e tudo mais. Mas e a nossa vantagem competitiva vis-à-vis os outros players agora nesses produtos? Então, essa lição de casa a gente tem que fazer. Tem que fazer para chegar lá bem preparado, para poder negociar, pelo menos de uma forma, não só no nível bilateral, mas também olhando para outros países que também têm acesso ao mercado norte-americano. Existem algumas apreensões também, José, com relação, por exemplo, aos países que importam da Rússia, países que são parceiros ainda da Rússia, para além da questão do BRICS, que a gente sabe que também é uma outra questão, que também tem deixado Donald Trump preocupado, tem feito movimentos com relação a isso. Vocês estão olhando com atenção, com cuidado para esse cenário, levando em consideração que existe uma preocupação de que talvez essas tarifas, essas sanções aí não acabem por aí?
O Trump já vocalizou isso mais de uma vez, né? Nessas reuniões especificamente, isso não foi tratado, porque existia um foco muito no que seria 1º de agosto, no que viria aí, né? Mas não dá para deixar isso de fora do tabuleiro, Muriel. Isso é um ponto importante para entender como a diplomacia brasileira vai lidar com isso, como o governo está se planejando também lidar com isso, os contatos bilaterais, porque, ao que tudo indica, deve vir alguma coisa nesse sentido, a gente não tem informação disso, mas o Trump, uma coisa que eu ouvi lá que é muito interessante, né? Não dá para levar tudo que o Trump fala literalmente, mas tem que levar a sério. Né? Às vezes a medida não vem do jeito que ele fala que vem, mas alguma medida vem. Né? Isso aconteceu em vários casos. Então a gente ouviu isso lá e, obviamente, não só nesse caso, mas numa amplitude, numa magnitude aí, maior em termos de relação bilateral, a gente tem que prestar atenção. Estão falando de visto agora também, enfim. Tem uma série de itens aí da agenda bilateral que a gente tem que olhar. A gente fica a cargo da agenda comercial, né? que é o que a gente sabe fazer, mas o ponto é que a relação bilateral é ampla e a gente tem que ter cuidado. Pois é, tem uma expressão, e você falando sobre Donald Trump e essas dúvidas com relação ao que ele faz ou não, tem aquela expressão que é Trump always chickens out, que está, enfim, viralizando, e é uma questão que para o Brasil seria mais como se fosse Trump sempre amarela. E aí fica essa discussão com relação ao dia 1º, que deveria ser a partir de hoje, mas o Trump publicou uma ordem executiva para todos os outros países. Então, teoricamente, as tarifas vão começar a valer para todos os outros países a partir do dia 7 de agosto, para o Brasil, dia 6, porque foi publicada ali a ordem executiva um dia antes, né? Queria entender, na sua percepção, se isso é Donald Trump dando um passo atrás, dando mais tempo para a negociação, ou não, na sua avaliação, a gente está realmente diante de um cenário que está valendo realmente, é só um prazo aí por causa da ordem executiva? A ordem executiva, né, existe um regimento interno em relação a isso e também alguma questão ali de sensibilidade de produtos que estão chegando, mas no caso do taco, né, como foi veiculado, enfim, a expressão, a gente tem que olhar isso com cuidado, né? Olha, a medida veio. E, querendo ou não, você tem aí parte significativa das exportações brasileiras, quase 40%, que não estão cobertas. Então, eu não falaria que houve não amarelou, assim, não foi algo nesse sentido. Foi uma análise custo-benefício estratégica do que eles têm lá, isso foi falado pelo Lutnick também, o que eles têm lá e produzem lá ou podem ter de suprimento de outros países. Chegaram à conclusão que aqueles produtos eles não vão conseguir suprir no curto prazo e abriram uma exceção para a gente. Isso pode ser revisto? Sim, foi falado por eles, inclusive. Então, todas as cartas ainda estão sobre a mesa. Eu não faria nenhum tipo de colocação de que amarelou, deixou de amarelar. A coisa lá é vista, pelo menos comercialmente falando, nesse sentido, de uma maneira muito estratégica. Não dá para ignorar essa questão estratégica lá, porque tem também gente pensando nesse sentido lá, apesar de toda a retórica política e tudo mais que a gente sabe, mas tem gente pensando comercialmente lá, por isso que o nosso trabalho tem que ser técnico, mas também político. Perfeito. E falando em política, eu queria saber qual a avaliação, na sua percepção, o governo precisa fazer nesse momento e qual o movimento que o governo precisa fazer, o governo federal daqui, diante dessas oscilações, diante de tanta incerteza, para conseguir fazer o movimento certo e não prejudicar ainda mais essas negociações. É manter o ambiente, o espírito negociador. Acho que o vice-presidente Alckmin, né, a maneira como ele conduziu tudo isso foi muito profícua nesse sentido, porque conseguiu de alguma forma alavancar. Mauro Vieira também, nosso embaixador, nosso chanceler, que também conseguiu. Então, assim, tanto Itamaraty quanto Temidi que fizeram, com apoio de outros ministérios também, claro, né? Fazenda, entre outros, MAPA, mas de maneira geral, o governo está imbuído de um espírito negociador, a despeito de qualquer também retórica, retaliação ou não, mas o fato é manter isso, porque isso deu resultado lá. A missão foi também, essas missões parlamentares, missões de estados, enfim, isso tudo, da maneira como pode ser conduzido também, pode ajudar, pode criar um ambiente, vamos dizer assim, proveitoso para o Brasil, de contatos e tudo mais. E a retaliação, ela é vista como uma coisa muito perigosa agora, né? Claro, foi aprovada a lei da reciprocidade, é mais uma ferramenta que a gente tem, mas qualquer retaliação nesse sentido agora traria um banho de água fria em qualquer tipo de negociação. Então, olhar com muita cautela para isso, porque há itens a serem negociados. A negociação está colocada. Cabe a gente, de novo, consolidar os nossos interesses econômicos, comerciais, falar como tem sido falado com o pequeno produtor, com o médio produtor, entender, obviamente, o que dá para ser feito internamente, aqueles planos de contenção e de ajuste, claro. Porque tem gente que vai sofrer nesse sentido, sim, já está sofrendo, inclusive, com as exportações que já estão sendo canceladas. Então, é atuar no ambiente interno e lá, obviamente, ter os nossos interesses consolidados. Muito bem, José, muito obrigada pela conversa. Foi muito bom conversar contigo, entender um pouco mais do que está por trás dessas negociações todas. E faço convite, estendo convite para que você volte sempre aqui no CNN Money para continuar atualizando para a gente esse cenário. Obrigada. Eu que agradeço, Muriel. Obrigado. Obrigada.